Olá, amigos! Olá, família! Tudo bem? Novamente aqui com vocês, trazendo mais um vídeo da série de vídeos que eu sempre estou trazendo aqui para vocês e sempre falando a respeito de dependência química, falando a respeito de comportamento e falando a respeito de codependência. No dia de hoje, estarei falando sobre codependência, mas sobre um aspecto muito importante e que até agora eu ainda não tinha abordado com vocês, mas de repente me deu assim um momento e eu falei, eu preciso compartilhar isso com as pessoas que já acompanham o meu trabalho e compartilhar com você também, que tem aí um familiar dependente químico, que tem um filho, que tem um marido, que não sabe o porquê que você ainda não consegue libertar esse ser da maneira que ele precisa ser liberto. Então hoje eu estarei falando aqui com vocês sobre qual que é o lado espiritual da codependência e como que você, com esse entendimento que eu vou passar aqui para você nesse vídeo, pode libertar o seu familiar e, obviamente, se libertar. Claro, trazendo uma maior paz para você e uma maior sensação de que você fez a sua parte, que você está fazendo a sua parte e que se as coisas não estão da maneira que você esperava que elas tivessem, que você vai descobrir que existe alguém tomando conta disso tudo, ok? Mas é aquela história, né? Se você está chegando agora aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Ricardo Alexandre Miguel e já estou aqui no YouTube há mais de 8 anos, sempre trazendo um conteúdo diferente para você, sempre trazendo uma palavra, um motivo e uma direção para você estar olhando para essa direção que eu venho aqui mostrar para vocês e através desse direcionamento você fazer uma escolha. Qual caminho que você quer seguir? Você quer continuar sendo essa pessoa codependente ou você quer se libertar? Você quer ajudar o seu familiar ou você quer continuar na mesma, só reclamando, reclamando? Então, eu venho trazendo aqui a opção de você escolher. E muitas vezes, uma pequena coisa que eu falo aqui para você pode fazer toda a diferença na sua vida, ok? Se você não sabe quem é Ricardo Alexandre Miguel, eu convido você a acessar lá o meu site e olhar tudo sobre mim, a minha história, meu currículo, como que isso tudo começou. E claro, você também está convidado a que, se você gostar aqui do nosso conteúdo, você se inscrever no nosso canal, dá um positivo, dá um joinha aí, que isso ajuda o canal a atingir o maior número de pessoas e esse é o objetivo, é levar essa palavra para o maior número de pessoas. Se você puder colaborar com o nosso trabalho, eu já fico muito agradecido, ok? Mas vamos lá, né? Vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo aqui, né? Porque é sempre um bate-papo, de uma forma assim, um pouco mais tranquila. E é claro, eu quero estar explicando algumas coisas, até porque já que a gente vai falar sobre espiritualidade, eu queria deixar algumas coisas assim, uns contextos claros aqui para vocês. Claro, dizendo o seguinte: você tem a sua crença, eu tenho a minha crença. Todos nós, cada um acredita num poder superior à sua maneira, ok? Então, assim, eu respeito todos vocês, respeito a sua crença, respeito o seu Deus, seja lá ele quem você quer nominá-lo, ok? Mas eu vou estar falando hoje de um Criador, eu vou estar falando hoje de um poder maior que nos deu a vida, né? E que nos deu a oportunidade de estar aqui na Terra passando por essas experiências, ok? Então, assim, eu peço para você ter uma mente aberta, tá? E com essa mente aberta, poder entender a mensagem que eu quero que te passar, porque eu tenho certeza que se você entender a essência do que eu vou te passar hoje, olha, eu conheço gente, é claro que a gente não cita aqui, mas, assim, tem uma pessoa que ela é muito amiga, assim, que eu acabei
eu acho que foi o ano passado, ou eu não me engano muito bem, há um ano e meio atrás, eu acabei dando um curso fechado para algumas pessoas e, e eu passei esse entendimento para essas pessoas, e eu vi que esse entendimento foi o diferencial para essa pessoa entender e como é que esse entendimento da espiritualidade e como que a gente se encaixa nisso fez toda a diferença para a vida dessas pessoas, tá? A minha proposta não é um passe de mágica, não é resolver o problema, e mas é te dar um entendimento, ok? Então vamos lá. Deixa eu começar com uma linha de raciocínio dizendo o seguinte: eu queria que você imaginasse aqui comigo, tá? É, assim, você que é a Maria, você que é o José, você que é o Roberto, você que é a Roberta, você que é a Ana, você que é o Paulo. Na verdade, vocês e eu que sou o Ricardo, né? ah, nós não somos isso aqui, né? Porque isso aqui o que que é isso? Se eu for te fazer uma pergunta, quem é você, né? O que que você vai falar? Você vai falar, eu sou fulano. E você vai falar, eu sou o Ricardo, eu sou a Ana, eu sou o Paulo, eu sou o Rogério, e por aí vai. Você não vai falar, eu sou este corpo, eu sou o meu corpo. Você não vai falar isso, tá? Por quê? Porque quando a gente se refere a nós mesmos, e eu não sei se você tinha parado para pensar nisso, estamos falando de uma essência, ok? E essa essência que habita o nosso corpo, tá? O corpo sendo apenas um veículo de manifestação dessa essência, ou algumas pessoas mais místicas de outras formas dizendo que é veículo de manifestação da consciência, que é o nosso corpo. Quando você percebe que você é algo além do seu corpo, que você é uma essência, você deveria se perguntar, se ainda não se perguntou, da onde você veio. Quando você fizer essa pergunta, você vai começar a entender que você veio de algum lugar, tá? Se você é uma essência, se você é um espírito, se você é uma alma, seja lá como que você queira nominar-se, tá? Você veio de algum lugar. E esse algum lugar é a, o mundo espiritual, digamos assim, seja ele qual for, você veio de um mundo espiritual, porque o mundo que a gente vive é um mundo material e nós viemos de um mundo espiritual. Então, levando nessa linha de raciocínio, a gente pode começar a entender que somos espíritos vindo de um mundo espiritual e estamos aqui no mundo material vivendo uma experiência material, ok? Essa linha de raciocínio está tranquila? Ótimo. Então vamos continuar aqui nessa linha de raciocínio, tá bom? Partindo desse princípio que viemos de um outro lugar, se eu vim, se você veio, se todas as pessoas vieram, ok? Vocês concordam que, como é que eu posso dizer? Eu vou tentar facilitar isso daí, porque, assim, isso é um entendimento extremamente profundo, tá? Mas eu vou tentar simplificar aqui de uma forma que fique fácil para você entender, tá bom? Vamos supor, tá? Isso é só uma suposição, é só uma alegoria. Vamos supor, tá? Que a gente veio do céu. Vai, vamos dizer assim. A gente estava no céu, tudo bem? Tava todo mundo lá. E esse todo mundo lá, no céu, não dá para ter gente, porque se tivesse gente lá no céu, a gente cairia, né? Vamos dizer assim, porque a matéria não dá para ficar no mundo espiritual, é outra densidade, sabe? É algo mais assim, volátil. Então, o corpo não fica no céu. Mas vamos continuar aqui. Então, tá todo mundo lá no céu, todo mundo é espírito,
E todos nós, olha só que interessante, todos nós somos espíritos, tá? E quando nós somos espíritos, ok? Você não tem um papel. Você já parou para pensar nisso? Porque, na verdade, aqui na Terra, aqui no mundo material, quando a gente entra num corpo, quando a gente veste um corpo, quando a gente está dentro dessa máquina aqui, a gente assume um papel. Então, o meu papel é, por exemplo, o meu papel é Ricardo. O seu papel é Maria. O seu papel é João. O seu papel é Ana. Então, vem comigo que se você entender isso, e olha só, aí você pode estar perguntando, tá, Ricardo, mas o que isso tem a ver com a codependência? Eu vou explicar para você. Mas primeiro, eu preciso que você entenda essa linha de raciocínio, tá bom? Então, vamos lá. Estamos todos lá no céu, todos nós espíritos, todos nós almas, e até então a gente não tem um papel. Somos apenas espíritos, ok? Ninguém é pai, ninguém é mãe, ninguém é irmão, ninguém é tio, ninguém é tia, ninguém é nada. Somos apenas a essência, somos apenas o espírito. E o espírito ele não tem identidade como a gente tem aqui na Terra. Ele é apenas um espírito, ok? Se a gente for, é claro, eu não vou entrar aqui numa hierarquia, mas vamos supor, né, que seja da maneira que eu vou falar para vocês e talvez quem sabe mais para frente, se vocês quiserem, se vocês, né, eu posso até adentrar nisso. Mas vamos lá, tá todo mundo lá, todo mundo é espírito e a única pessoa ou o único ser ou a única entidade que teoricamente teria um papel, quem seria? Seria o Criador, ok? Então, vamos dizer assim que existe o Criador e existe o Espírito, que é a criatura, certo? Não existe mais nada além disso. Existe o Criador e a criatura. Isso é ponto pacífico, ok? Se você for entender isso, você vai entender que todos nós, como espíritos, viemos da mesma fonte criadora, o Criador, certo? Eu gosto de chamar que é o nosso Pai, você chama de Deus, cada um chama do que quiser, mas o nosso Criador nos criou como espíritos, ok? E somos todos filhos, somos todos criaturas do Criador. Tá dando para entender até agora? Se você entender isso, você vai começar a perceber que todos, na condição de espírito, tá? Somos todos iguais. Tudo bem? Se nós somos todos iguais, porque somos todos espíritos criados pelo mesmo Criador, não existe um papel, ok? Não existe um papel, não existe um dono, não existe ninguém. Somos apenas espíritos, certo? Agora sim, essa é a primeira parte do entendimento que eu queria que você entendesse, tá? E isso é muito importante. Guarda essa primeira parte, tudo bem? Vamos passar para um outro momento desse entendimento, tá bom? Eu fiquei pensando nisso muito, assim, tipo, acho que eu já tô pensando nisso umas 2, 3 semanas atrás. Eu falei, eu preciso ir lá, eu preciso ir lá, eu preciso ir lá falar com o meu povo, né? E trazer essa mensagem. E aí, assim, vamos lá. Você é espírito e, de repente, chega lá, né? O Criador, vamos simplificar, né? Vamos simplificar, ele chega lá para você, espírito, e fala assim: olha, eu gostaria de experienciar
a vida material, ok? Em um outro plano de manifestação, que não aqui no céu, tá? Então, eu quero que você desça, eu quero que você desça lá para a Terra, assuma um corpo, né? Porque da mesma maneira que o corpo não pode estar lá no céu, porque é uma coisa mais etérea, o espírito não pode se manifestar, claro, né? Ele não pode se manifestar como a gente se manifesta estando dentro de um corpo, tá? Então assim, ele fala, então o criador chega assim para você, fala: "Olha, vai lá para a Terra, veste um corpo e tenha uma experiência de vida de uma forma diferente". E o que é mais legal disso é que o criador, e isso é só um detalhe a mais para vocês, o criador, ele experiencia a vida através de nós, a vida material, através dos nossos olhos e através da nossa experiência, certo? Isso é um detalhezinho que eu estou acrescentando aqui, que, né, para o nosso entendimento aqui, vamos deixar um pouco de lado. Mas continuando. Aí você veio, tá? E como é que você fez para você chegar aqui? Você já tinha que ter um outro corpo masculino e um corpo feminino. E olha bem o que eu vou dizer, olhando aqui no seu olho para bom entendedor, ok? Para você ter chegado aqui na Terra, para você viver a vida que você está vivendo, foi necessário um homem e foi necessário uma mulher para você estar aqui. Porque se não fosse isso, você não estaria aqui. Espero que você tenha entendido aonde essa minha mensagem, tá? Então, voltando aqui, para você vir para cá, você precisou de um outro corpo masculino e você precisou de um corpo feminino que se unissem, e nessa união você nasceu. Você, né, vamos dizer assim, foi te dada a oportunidade de estar aqui na Terra com um corpo. Ótimo, beleza. Agora, o que acontece? Quando você nasce aqui, nesse plano, né, nessa dimensão física, você esquece que você era um espírito, né? Você esquece da onde você veio, do céu, vamos dizer assim. Você esquece tudo e você é como se você fosse uma tela em branco, tá? Você é um espírito dentro de um corpinho, agora um bebê, tá? Que precisou de um homem, que precisou de uma mulher, tá? Para nascer e ah, você nasceu dentro do corpinho e você não sabe mais que você é um espírito. Tá bom? O que vai acontecer a partir daí? E aí é que vai começar a verdadeira saga. A verdadeira saga. Por quê? Você não sabia de nada. E como que você aprendeu o que você sabe hoje? Foi porque alguém te falou. Então, eu sempre falo assim, até alguém te falar alguma coisa, você não sabia que uma maçã era uma maçã, que uma banana era uma banana, que um cachorro era um cachorro. Alguém chegou para você e falou: "Olha, tá vendo isso aqui vermelho, assim, assim, assim? Isso se chama maçã. Isso dá para comer e você come essa maçã. Tá vendo esse negócio meio tortinho, amarelo? Você tira a casca assim, você come, e isso se chama banana e dá para comer. Tá vendo aquele negócio andando que tem 4 perninhas, lá, lá, lá? É um cachorro. Pode ser que ele seja nosso amigo, pode ser que ele te morda. E assim você aprendeu a viver, certo? E, e quando isso aconteceu, você acreditou.
Você acreditou que uma maçã era maçã, você acreditou que um cachorro era cachorro, e quando você via aquilo, você falava: aquilo é um cachorro. Porque alguém te falou que aquilo era um cachorro. Alguém te falou que aquilo era uma maçã. Porque se alguém tivesse falado para você que aquilo que você acha que é um cachorro hoje não é um cachorro, que aquilo é um elefante, hoje, com 20, 30, 40, não sei qual a sua idade, você estaria olhando para um cachorro e chamando o cachorro de elefante. Isso é muito louco, se você parar para pensar. E muita gente não tem. Hoje em dia, ninguém mais pensa, né? Hoje em dia, estamos carecendo de pensadores, né? Existe, né? A gente até ouve falar que nosso futuro, o futuro da civilização, com tudo isso que tem acontecido, inteligência artificial, aquela coisa toda, a gente não está indo para um bom caminho. Mas esse não é o foco do vídeo aqui. Mas assim, quando eu falo isso para você, você também aprendeu, e olha só, fica aqui comigo, não vai embora. Não vai embora porque tem a melhor parte ainda, tá entendendo? A melhor parte é onde eu vou falar aonde a codependência entra nisso. E como você pode resolver essa situação? A situação que você está vivendo hoje, tá? Fica aqui comigo, tá bom? Bom, fica aqui comigo se você quiser aprender alguma coisa, né? Porque se você for daquelas pessoas que fala assim, ai, esse vídeo é muito comprido, ele tá enrolando demais, olha, tchau, tchau. Se você quer rolar a tela, vai pro Instagram, pro TikTok, lá, essas. Tá entendendo? Aqui é para quem realmente quer aprender ou quer entender como que a gente pode estar escolhendo o melhor na vida. Mas tudo bem, vamos voltar aqui. Então, você aprendeu e te disseram que aquele corpo masculino se chamava pai e aquele corpo feminino se chamava mãe. Ou seja, voltando naquilo que eu falei no começo do vídeo, papéis. Um papel. O papel de pai e o papel de mãe. E você, como filho, ou seja, você assumindo um papel de filho. E se você para pensar, isso é um papel. Um papel, quando eu falo um papel, é como se fosse um ator que tivesse um papel que ele tinha que desempenhar numa peça. Ok? Então, assim, você aprendeu que agora você tem um pai e agora você tem uma mãe e que você é um filho. E te ensinaram também que um pai tem que fazer assim, 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 assim. Uma mãe tem que ser assim, 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 assim. Porque se os pais não fizerem assim, 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 não são bons pais. Ou se os pais fizerem assim, assim, assado, aí sim são bons pais. Isso te ensinaram, isso falaram para você, isso colocaram dentro da sua cabeça. Porque até então você não sabia disso. Por que você não sabia? Porque da onde você veio, isso não existe. Não existe isso. Não existe pai, não existe mãe, não existe filho. Da onde a gente veio? Lá do céu, lá onde éramos espíritos. Isso não existe lá, isso só existe aqui. Tá entendendo? E quando você começar a entender isso, que hoje, você como pai, você como mãe e você como filho, você está exercendo apenas um papel, você vai começar a se libertar. Por quê? Né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Certo? Então, olha só. Você aprendeu isso. Mas agora eu te pergunto, essas pessoas, né? Esses espíritos que te ensinaram isso, que estavam vestidos de carne, de um corpo, te falaram
o que que você deveria fazer, como você deveria agir, para onde você deveria ir, como você deveria se comportar, né? Ah, e aí você aprendeu que você tinha que fazer determinadas coisas, ser de uma maneira diferente, como você agir. E aí seu pai e sua mãe falava: "Olha, um dia você vai ter os seus filhos, e quando você tiver os seus filhos, você deve fazer assim, 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 e assado, assado", e aquela coisa. E você aprendeu isso, tá? Mas assim, será que isso que a gente aprende é o certo? É o que funciona? Eu não vou nem falar de certo ou de errado, eu vou falar do que funciona, tá? Do que funciona e o que não funciona, tá? Se você parar para pensar, quem te ensinou o que que é um pai e o que que é uma mãe, também ouviu de uma outro o que era ser um pai, o que era ser uma mãe, e se você for mais para trás, ele também ouviu de lá, né? E como aquela história do telefone sem fio, ninguém sabe, na verdade, se o que a gente aprendeu era realmente, né, aquilo que deveria ser. E aí, como é que a gente sabe se como a gente está se comportando hoje, se como a gente está lidando com a nossa família é a maneira mais adequada? Há único meio de você saber se o que você está fazendo é certo ou errado é vendo o resultado. Se você está fazendo o que você está fazendo e você está tendo um resultado bom, e quando eu falo um resultado bom, você está bem com você mesmo, você está feliz, você está satisfeito, então o que você está fazendo está certo, independente do que quer que seja. Agora, se o que você está fazendo você sofrer, você está na pior, você está quebrado, você está brigando com as pessoas, então o que você está fazendo, seja lá o que for que te disseram que você deveria fazer, está errado. Viver, essa é a percepção da vida. Não existe certo e não existe errado. Existe o que funciona e o que não funciona para você, não é nem para mim. Entende? Então, quando você começa a entender isso, você fala assim: opa, peraí, deixa eu pensar um pouco melhor aqui. E aonde que eu quero começar a chegar com você? Hoje, né? Provavelmente, você, se está aqui me assistindo, a maioria do meu público são mães e mulheres, né? Mães e mulheres, que mães que têm os filhos dependentes químicos e mulheres que têm os maridos dependentes químicos. Claro, tem homem também, tal, aquela coisa toda, mas as mulheres são mais afetadas, digamos assim, por essas crenças que foram colocadas em todos nós. Quando você começa a entender isso, a primeira coisa que você deveria entender é começar a se questionar se aquilo que você acredita hoje ser o mais adequado comportamento para você ser uma mãe, se isso está funcionando. Você tem que olhar para você e falar assim: o papel que eu estou vivendo hoje de mãe está funcionando? Está trazendo um resultado bom? E aí você avalia. Se não está trazendo, o que você está fazendo está errado. Você tem que mudar. Ah, Ricardo, mas eu vou fazer o quê? Qualquer coisa diferente, tá? O que eu quero que você entenda é, você tem que mudar o que você está fazendo. A segunda coisa que eu trago aqui para te libertar hoje é: hoje, no papel de mãe ou no papel de pai,
E com isso que eu estou te explicando agora, eu queria que você entendesse que você não é pai e você não é mãe. Por quê? Por quê? Porque somos todos espíritos. E como espíritos, somos todos iguais. Certo? Cada um está aqui para viver a sua experiência de vida, seja ela qual for, da forma que for, tá? Por quê? Porque a sua experiência de vida individual é o que você tem que fazer aqui, porque o Criador falou para você: vai lá, vive a sua vida, porque através da sua vida eu vou experienciar o mundo. Eu vou sentir o mundo como se eu fosse carne, tá? E aí assim, se você pensar que você como mãe, você não é mãe, você é um espírito. Você como pai, não é pai, é um espírito. Você também tem que chegar na conclusão, e agora que é a chave da questão, que aquele que você chama de filho, ele não é o seu filho. Ele é também um espírito igual a você, igual a mim, igual a qualquer um. Seu filho, ele só tem o papel de ter, porque puseram, é como se tivesse colocado um rótulo assim na testa dele, escrito filho. Então, quando você olha para aquele ser que convive aí com você, você não vê outro espírito, você não vê outro ser espiritual. Você vê um corpo escrito filho. Tá entendendo? E agora, como você estava iludido, como você estava iludida que, sendo mãe, você deveria agir de determinada forma com aquele corpo que tem uma etiqueta escrito filho, você acaba sofrendo, e aqui que entra a codependência, você acaba sofrendo porque você vê aquele espírito que tem um corpo e que você colocou um rótulo escrito filho nele, e você age em relação a ele baseado naquilo que te ensinaram que era o que você deveria fazer. Eu espero que você esteja me entendendo, tá? Agora sim, se você conseguir ampliar esse entendimento do que é a vida e da vida que você está levando aí com o seu familiar adicto, você tem que começar a entender que, como eu estou falando desde o começo, todos nós temos a nossa vida aqui. A minha vida como espírito é a minha vida. A sua vida como espírito é a sua vida. A nossa experiência, ela pode até se cruzar. Tanto é que você está aqui assistindo o meu vídeo. Tanto é que, como corpo aqui, chamado de Ricardo, eu estou aqui fazendo parte da sua realidade neste vídeo. Tá? Agora, eu sou um outro espírito falando para você que é espírito, tipo, ei, acorda! Você não é pai, você não é mãe, você não é filho, você é igual a todos nós, nós somos todos espíritos. E como espíritos, precisamos fazer aquilo que a gente veio fazer aqui. A gente veio viver cada um a sua vida na experiência que está vivendo. E se você concordar comigo até agora, se você ainda está aqui concordando comigo, assistindo o vídeo, espero que esteja, né? Porque
esse conteúdo aqui é sensacional, tá? E se você ainda não deu um like, dá um like aí, porque esse vídeo tá merecendo, tá? E olha só, se você chegou nesse ponto, tá? Desse entendimento comigo, você tem que começar a se perguntar: tudo bem, Ricardo? Se todos nós somos espíritos e a gente está aqui na Terra, vivenciando esse papel, tá? Quem que é o, o pai? Quem que é? É o homem lá em cima. O homem, né? É o dono da a toda, né? Ou seja, aquele que você chama de filho e que você se sente responsável, que você, se não fosse por ele, se não fosse por você, ele já estaria morto, que ele precisa de você, e aquele nananana lá que vocês todos fazem, porque é um coitadinho, porque meu filho, aquela coisa toda, ele só é mais um espírito vivendo a experiência dele, tá? Agora sim, claro que eu não sei se você algum dia já tinha pensado dessa forma. E se você começar a entender isso que eu estou falando e trazer isso para o seu entendimento, você vai começar a entender que o que o seu filho ou aquele espírito que está usando o corpo que você colocou uma etiqueta escrito filho está passando é o que ele precisa passar aqui na Terra. Por quê? Porque é a experiência dele. É, exato. Aí eu já estou ouvindo. Não, mas Ricardo, ele está acabando com a vida dele. Ele está sofrendo, ele vai morrer. Se você pensa que o meu filho vai morrer porque ele está usando droga, então, porque tem duas coisas, né? Uma que você acha que ele vai morrer e você quer proteger ele, para ele não morrer. Tem tantos aspectos em cima disso que é assim. Primeiro, que se você ainda pensa dessa forma, você é muito egoísta, né? Por quê? Porque assim, você tem que respeitar a escolha dele, a vida dele, tá? Você quer que ele seja do jeito que você quer. Então, assim, você é egoísta demais. A segunda é que tem um monte de gente, mas um monte, que fala que acredita em Deus, que é religioso, que é crente, ai, que Deus liberta, e lá, ai, o espírito e não sei o quê. E aí vem com essa conversa, né? Ai, meu filho vai morrer. Mas peraí, deixa eu entender. Se você acredita nisso tudo, é, eu acho isso tão estranho, porque assim, você vê como que isso foi uma lavagem cerebral que colocaram na sua cabeça. Ele não pode morrer. Eu não posso morrer. Você não pode morrer. Ninguém pode morrer. Porque ninguém morre, na verdade. Porque todo mundo é espírito. Você só vai sair daqui. Tá entendendo? Você só vai sair daqui. Você não é o seu corpo. Você, quando fala, o meu filho vai morrer e eu preciso estar em cima dele, controlando ele, porque ele vai usar de novo, e se ele usar, ele vai ter uma overdose e vai morrer. Ele não vai morrer, porque ele é um espírito. Simplesmente o que vai acontecer? Se acontecer, claro, a gente não está aqui para falando que isso deve acontecer, que a gente não quer. Mas vamos supor, quando alguém morre, acabou tudo. Bom, pode ser que você seja aquelas pessoas que acham que morreu, acabou tudo. Bom, se você é esse tipo de pessoa, então
né? O vídeo termina aqui para você. Mas eu e um monte de gente que eu conheço, uma boa parcela da população mundial, sabe que assim que a gente sai desse corpo, vai para algum outro lugar, vai ter uma outra vida em outro lugar, seja ela qual for. Mas nós iremos como espíritos, como essência, tá? E o seu filho não vai morrer, porque ele não é seu, ele não é sua propriedade. Se algum dia alguém disse que o seu filho é a sua propriedade, pelo amor de Deus, o seu filho não é seu. Tudo bem? Você está aqui como espírito, como um companheiro, falando assim: ô meu camarada, vem aqui, passa esse período aqui, né? Vestido nesse corpo, que eu vou te dar um apoio, né? Porque quando a gente nasce, se não tivesse alguém para ajudar a gente não vai para frente, né? Porque os outros animais nascem, daqui a pouco já tá andando, já tá correndo na savana, aquela coisa toda, né? O ser humano não, o ser humano é aquele ser super frágil, que se não tiver um outro que cuide dele até determinada fase, já era, a gente já era. Só que você acha que ele é seu, propriedade. E ele tem que fazer o que você quer que ele faça. Ele tem que ser quem você quer que ele seja. E outra, a terceira é: você fala que acredita em Deus, que acredita em Criador, que acredita no poder superior. Mas, meu, você não acredita nada. Você não acredita. Porque se você acreditasse, você ia chegar e falar assim: pai, eu só tô tomando conta, mas o filho é teu. O filho não é meu. Eu tô tentando aqui fazer o meu melhor. Se ele foi para esse lado, foi o que eu consegui. Se ele foi para esse lado, porque ele tinha que passar por isso, porque ele vai aprender alguma coisa com isso. Porque quando eu for embora, quando você for embora, quando seu filho for embora, a gente vai chegar lá, nós vamos voltar para o céu, né, vamos dizer assim, e aí a gente vai fazer um inventário e vai falar assim: bom, como é que foi a experiência lá naquela doideira que é a Terra, né? E aí a gente vai ver, olha, passei por isso, passei por aquilo, aprendi isso, ou experienciei aquilo, ou para as pessoas que usavam drogas, olha, tinha um negócio lá que eu acabei usando e aquilo me levou para momentos insanos e eu fiquei assim, fiquei assado, eu fiquei entorpecido e essa experiência fez eu entender que assim, 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 assado, e é isso que vai acontecer. E você com a sua vida, você vai fazer a mesma coisa. Então, eu quero trazer esse entendimento para você que é mãe. E olha, tem muita mãe que chega e fala: Ricardo, meu filho, assim, eu estou sofrendo com meu filho, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer. Gente, se vocês não sabem mais como ajudar o seu filho, se você já fez tudo, não tem muito mais o que fazer a não ser, honestamente, de coração, erguer os olhos, né? E falar assim: papai, tá nas tuas mãos. O espírito que eu chamo de filho aqui escolheu esse caminho, viver essa experiência. Eu não gostaria, né? Até porque é nesse ponto que eu falo que vocês são egoístas. Eu não gostaria que ele estivesse passando por isso, mas a gente não sabe se aquilo que ele está passando é o que ele deveria estar passando. Gente, cadê a gente tem que acreditar em Deus no sentido de que se ele permite que isso esteja acontecendo com seu familiar, com seu ente querido, é porque assim tem que ser.
Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus saiba, sem que o Pai permita que isso aconteça. Por que que Deus, por que que o Criador ia permitir que seu filho estivesse sofrendo se não tivesse um bom motivo? Gente, pensa nisso. Sai dessa mente robótica de papai, mamãe, filhinho. Entende? Vamos tentar ver a vida como algo mais amplo, de uma forma em que nós podemos respeitar o outro espírito, independente do que ele está passando, e respeitá-lo. Claro, olha só, eu não estou falando para largar, para abandonar e seja o que Deus quiser. Não, não, não é isso. Eu tenho aqui no meu canal, se você não sabe, mais de 140 vídeos falando como você pode ajudar o seu dependente químico a sair dessa. Agora, vai chegar um ponto em que você vai ter que pegar essa compreensão que eu estou passando hoje aqui para vocês e falar assim: papai, tá na tua mão, tá? Até por isso eu, né, fui inspirado em um tempo atrás. Eu tenho uma meditação de cura, né, que é uma coisa assim que no momento de muita inspiração eu recebi isso, tá? E eu disponibilizei aqui para vocês essa meditação, que é uma meditação que liberta os pais desse sentimento de impotência, né? Mas impotência de quê? A gente não pode fazer nada. Por quê? Porque o outro é um espírito individual, com a vida dele, com a história dele e com a vida que ele tem que viver, seja ela qual for. Se você quisesse, presta bem atenção, se você quer que seu filho, que seu marido, seja lá quem for da sua família, que está vivendo uma situação difícil, se você quer que ele não tivesse essa vida, você está indo contra Deus. Por quê? Porque se essa pessoa está tendo essa vida, é porque Deus quer que ela esteja tendo, porque senão ele tiraria ela, tá? Ele tiraria ela dessa vida. Tá entendendo? Quem sai das drogas hoje é pela mão de Deus. Não tem outra explicação. É uma iluminação que a pessoa tem, que vem de dentro, que é algo que vem da alma da pessoa, que faz ela sair das drogas. Mas caso contrário, é porque ela tem que viver aquela experiência. E isso vai ajudar ela. Claro, se você acredita que a gente vai voltar em um outro momento, isso vai ajudar ela numa próxima. Então você está vendo? Você está tirando a oportunidade de aprendizado desse espírito para uma próxima. Consegue perceber? Então, assim, isso é um universo, tá? É um entendimento que não é tão simples assim. E eu estou trazendo isso hoje, né? Porque eu me senti, não na obrigação, né? Mas eu senti que eu deveria trazer esse lado espiritual da codependência, né? Para poder tentar te ajudar a compreender melhor isso que está acontecendo aí na sua família, na sua vida, para que com isso você sofra menos, né? Porque a questão toda você quer sofrer menos? Todo mundo quer sofrer menos. A minha mensagem hoje é para que você entenda ou tente pegar uma outra coisa que eu disse aqui e entender que a gente pode sofrer menos do que a gente está sofrendo agora, se a gente tiver a verdadeira fé de falar: pai, eu confio em você, eu confio que esse espírito está sob o seu controle e que você sabe
exatamente o porquê que ele está vivendo isso. Eu confio. Isso é que é fé. Para a gente finalizar aqui, tá? Eu quero dizer, se você gostou desse tipo de abordagem, você escreve aqui nos comentários. Eu posso estar trazendo mais aspectos espirituais, posso estar trazendo mais aspectos energéticos desse envolvimento com drogas, desse envolvimento todo, tá? Ah, e é isso. Eu espero que eu tenha trazido uma boa mensagem para você, tá? Gostaria de agradecer a todos que têm acompanhado o meu trabalho, tá? E gostaria de dizer que tudo que está acontecendo na sua vida e na vida da sua família era para estar acontecendo. Por quê? Porque é ele que permitiu que acontecesse. A gente não entende, mas se a gente tem fé e confia, acabou, acabou. Por quê? Porque não tem ninguém além dele. Entendeu? E é isso. Então, muito obrigado, um grande abraço, até o próximo vídeo.